Boa noite a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira, conhecido de vocês aí de outros carnavais e outras disciplinas, e hoje estou aqui para apresentar a nossa disciplina desse semestre 2 de 2020. É a disciplina de Engenharia para a Aquicultura. Essa é a nossa aula 00. Por que é a aula 00? Nessa aula apenas farei a apresentação da disciplina, então não trataremos sobre conteúdo, apenas uma breve explanação sobre o que estudaremos e o que esperaremos ou que esperamos dessa nova disciplina que está por iniciar nesta semana. Pois bem, sobre a nossa disciplina, é uma disciplina do 8º período, ela tem uma carga horária de 60 aulas teóricas e 20 aulas práticas. Como todos sabemos, aí estamos vivendo momentos ímpares na história do mundo, né? Passando por essa pandemia, e estamos impossibilitados de nos reunir presencialmente para a realização de aulas práticas. Tentarei ao máximo minimizar essas perdas, realizando alguns experimentos em casa, gravando e mostrando para vocês, ou solicitando que vocês façam alguns experimentos simples dentro da casa de vocês também. Talvez a utilização de vídeos. Eu estou numa região em que consigo ter um contato com alguns produtores e consigo ter contato com algumas atividades do ramo pesqueiro. Talvez possamos fazer vídeos e contornar essa nossa situação. Volto a dizer, um momento ímpar na história do Instituto e do mundo. Caso não consigamos realizar essas aulas práticas a contento, ou que eu não consiga desempenhar essas atividades, ou entender que essas atividades não serão realizadas de maneira adequada, aí sim elas ficarão aguardando para que, quando retornemos à atividade presencial, possamos desenvolver as nossas aulas práticas, tá ok? Bom, a disciplina, a nossa ementa do curso, ela é um tanto quanto extensa, tá? Então nós temos bastante coisa para ser trabalhada aqui dentro do curso, tá ok? Por exemplo, dimensionamento e construção de tanques escavados e tanques rede, sistema de recirculação, estudo dos principais materiais de construção, o solo como elemento de construção, partes componentes de uma construção, construção de pequenas barragens, sistemas de abastecimento, sistemas de drenagem e solos para construção de viveiros. Se a gente avaliar aí a nossa ementa, ela é bem relacionada àquilo que a gente mais trabalha, que seriam as estruturas de cultivo, principalmente os tanques ou viveiros escavados. Então, durante essa disciplina, nós vamos tratar da parte de engenharia da construção desses sistemas, tá? Então, nessa disciplina, nós não vamos tratar da parte de arraçoamento, da parte de adubação, da parte de calcário, que seria uma parte que é desenvolvida na disciplina lá de viveiros escavados, tá ok? Então aqui, de cultivo em viveiros escavados. Aqui nós vamos falar sobre a parte da engenharia, tipos de solo, características de solo, água, qualidade de água, mas a qualidade de água que nós vamos tratar nessa disciplina, ela tem a ver com a entrada dessa água e com a saída dessa água, não a água durante o processo de cultivo. Tá? Então, essa avaliação de parâmetros físico-químicos durante o processo de cultivo não será tratada nessa disciplina. Apenas vamos tratar nessa disciplina a questão do dimensionamento e da construção. Então, dos materiais e dos equipamentos construtivos, dos sistemas e das partes componentes e como elas interagem com as nossas estruturas de cultivo. É claro que vamos falar em alguns momentos sobre, por exemplo, dimensionamento ideal de um tanque, de um viveiro, de cultivo. Qual é a largura ideal? Qual é o comprimento ideal? Talvez nós tenhamos uma relação de escala entre comprimento e largura, para facilitar os nossos manejos a posteriori à construção desses nossos viveiros, tá? Mas não vamos falar de cultivo propriamente dito dentro dessa disciplina, tá ok? Então já vamos deixar bem claro isso para vocês aí, tá ok? Mas vai ser bem interessante. Quais seriam os objetivos gerais dessa nosso objetivo? O maior objetivo dela, ou geral, compreender os processos construtivos e suas especificidades para a aquicultura. Nossa, essa palavra aí quase me derrubou, hein? Especificidades, tá? O que seria? Características específicas dos sistemas de aquicultura, tá? Então, nós temos aí várias situações de bombeamento para irrigação, nós temos bombeamento para abastecimento de unidades urbanas, né?
tá? Até para unidades rurais, para utilização para consumo humano e consumo de animais, né, de grande porte, aí, bovinos, tá? Também para suínos e frango. Mas nenhuma dessas atividades apresenta as características que nós precisamos dentro de aquicultura. Então, nós precisamos compreender os nossos processos construtivos e também quais são essas características específicas que a aquicultura necessita ser respondida e ser abastecida. Tá? Então, a gente precisa compreender que esses processos são importantes, eles são, diga-se de passagem, primordiais, mas nós temos algumas características específicas que têm que ser atendidas, para a gente não cair muito naquela situação de achar que dá para produzir muito e acabar produzindo pouco por conta de alguns aspectos construtivos, principalmente. Volto a dizer para vocês, como já disse talvez em outras disciplinas, façamos a primeira vez muito bem feito, porque se for fazer a segunda, for consertar os nossos erros, vai dar muito mais trabalho para conseguir resolver. Além desses objetivos gerais, nós temos alguns objetivos que vão ser respondidos durante o nosso processo de aprendizado. Então, a cada série de conteúdos que forem explanados, alguns objetivos devem ser respondidos. Tá? Então, esses são os nossos objetivos mais específicos. Tá? Então, qual é o primeiro objetivo específico que nós temos? Compreender os princípios básicos do dimensionamento das estruturas de cultivo. Quais são esses princípios básicos? Altura, largura, comprimento, peso, estrutura de flutuação, no caso de tanques-redes, tá? Estrutura de flutuação, no caso de balsas, tá ok? Sistema de drenagem, sistema de abastecimento, quanto tempo eu preciso que meu tanque esteja cheio, qual é a vazão de água que eu preciso para atender essa necessidade, tá? Então, meu tanque tem que estar cheio em 72 horas, meu tanque tem que estar vazio em 72 horas, ou um tanque tem que estar vazio em 4 horas, 5 horas, dependendo da situação. Então, eu tenho que dimensionar minhas estruturas a partir dessa necessidade. A partir disso, assim, é que eu vou dimensionar todas as minhas estruturas. Compreendendo esses princípios básicos de vazão, de descarga de nutrientes, de dimensionamento, de desnível, de estruturas de aterro, compreendendo bem esses princípios, assim eu posso trabalhar muito bem com com os meus projetos, tá? Responder as perguntas dos meus projetos. Compreender a relação entre a construção, produção e produtividade. Aqui tem uma relação muito interessante. Muita gente talvez não leve em consideração que os erros ou que a baixa produtividade ou a baixa produção que tem em suas propriedades tem relação com os aspectos construtivos. Principalmente hoje, um padrão que a gente tem aí, uma problemática muito grande que nós temos dentro das estruturas de cultivo, renovação de água. Então, os produtores querem muito produzir, e não levam em consideração que o ambiente acaba ficando saturado e que a estrutura de cultivo deles não tem condições de realizar uma troca de água adequada, por exemplo. E isso impacta diretamente na produção, que seria o resultado total, mas principalmente na produtividade por metro quadrado ou por hectare de ambiente de cultivo. No caso de tanques-redes, em metro cúbico também. Só que os tanques-redes apresentam umas outras características que eles estão no ambiente natural, né? Então, eles têm uma renovação propriamente dita, mas também se a gente não posicioná-los de forma adequada, onde nós temos a troca de água adequada, nós também podemos ter baixa produtividade, baixa produção. A exemplo de alguns lugares que nós já visitamos aí, que vocês viram que talvez os tanques não estivessem posicionados, os tanques rede não estivessem posicionados da melhor forma, e aí gerava uma baixa produtividade, uma baixa produção para o dono da empresa. Aplicar os conceitos de boas práticas de fabricação e uso de materiais construtivos adequados. Tá? Então, aplicar o uso dessas boas práticas de fabricação e também o uso de alguns materiais construtivos adequados. Então, não é todo material que serve para desempenhar um processo de aquicultura. Nós temos problema com concreto, por exemplo, que a utilização do concreto, quando em sistemas muito extensivos, ele gera problemática em relação à temperatura da água, né? Além disso, sistemas que tenham vazão muito grande, a exemplo dos raceways, que são utilizados em concreto, eles acabam desgastando muito se tiver um impacto da água muito forte sobre eles. Então, também são problemas que a gente tem que pensar.
tá? Nessas soluções aí. Entender as partes componentes de uma estrutura de cultivo direta ou indireta e a implicação de bons usos para o sucesso produtivo. Então aqui assim, entender o que é um monge, entender o que é um sistema de drenagem por sifão, entender o que é um sistema de abastecimento por bombeamento, um sistema por canaletas, um sistema que venha que esteja sendo abastecido por água de poço. Então, entender essas características, entender de onde vem a nossa água, quais as características dessa água em relação ao nosso sistema produtivo. Então, algumas fontes de água, elas podem apresentar alguns nutrientes ou micronutrientes ou microminerais que podem fazer mal às estruturas de cultivo. Então, talvez eu não possa utilizar, por exemplo, canos de algum material para bombeamento, talvez tenha que ser plástico, PVC, né, polietileno, alguma situação aí nessa forma aí. Então, entender que essas partes componentes têm uma vida útil e que elas precisam ser cuidadas, né? Também é uma situação. Compreender a dinâmica que envolve os ciclos, as trocas de água, o manejo e a conservação das estruturas de cultivo. Então, entender que a troca de água, os ciclos produtivos, a alternância entre ciclos produtivos, ela tem que ser muito bem casada para ser desenvolvida de forma a você não prejudicar, não diminuir a vida útil dos seus viveiros. É claro que todo viveiro de cultivo vai chegar uma hora em que ele precisa de uma reforma. Ele precisa ser limpo, ele precisa ser novamente adequado às suas estruturas, né? Os seus monges precisam passar por uma revisão. Então, assim, as telas de cultivo, as telas de entrada de água, né? Evitar predadores, as telas de saída, evitar que os nossos peixes aí vão para o ambiente natural e causem algum impacto. Então, tudo isso tem que ser revisado a um certo tempo, tá? E entender que essas trocas de água com o ambiente também podem gerar problemas futuros, porque a gente pode ter uma contaminação do ambiente por nós mesmos. E depois, quando eu precisar, daqui a uns anos, talvez eu não tenha mais essa quantidade de água, né? Além disso, aplicar os conceitos de hidráulica e hidrologia, que vocês já cursaram todos aí, hidráulica e hidrologia, em sistemas de abastecimento e escoamento de água, tá? Então, a questão das bombas, né, de bombeamento, perda de carga, tá? Diminuir a velocidade de impacto, né, da situação da água, na questão de desnível, né, para diminuir esse impacto dentro dos canais de abastecimento, por exemplo, para evitar que se carregue um excesso de matéria orgânica ou de materiais em suspensão para dentro dos tanques, né, também são questões básicas, mas que acabam impactando muito na produtividade final dos nossos viveiros, tá? Desenvolver cálculos básicos para dimensionamento de estruturas de cultivo. Então, aqui são cálculos bem simples, questão de topografia, né, um pouco, para a gente fazer o dimensionamento de monges, estrutura de terra, cálculo de volume de terra a ser retirado, tá? Quantidade de água, de abastecimento, entre outros aí. Então, são degraus que nós vamos ir pisando aí. Empregar as técnicas de controle adequadas para a manutenção das unidades produtoras, já falei um pouco sobre isso. Aplicar conceitos construtivos para a criação de modelos e também de equipamentos para auxiliar na produção aquícola. Então, a engenharia ela é muito maior do que simplesmente um viveiro escavado. Tá? Então, a gente vai tentar visualizar dentro dessa disciplina aí, mostrar para vocês que, às vezes, alguns aspectos construtivos podem ser melhorados, outros ainda estão por ser criados. Né? A gente tem a evolução da tecnologia hoje muito maior do que a evolução conceitual. Né? Os conceitos aplicados hoje em engenharia, de modo geral, e também na engenharia para a agricultura, eles são os mesmos há 50 anos, há 60 anos. Poucas alterações aconteceram, algumas muito boas, outras talvez nem tanto. Mas a tecnologia vai se desenvolvendo e aí nós vamos gerando cada vez mais demandas, né? Criando. Agora tem uma tecnologia nova, então eu posso utilizar para isso e para aquilo. E talvez também é um ramo que a engenharia de pesca precisa dar um pouco mais de atenção também, que seria essa questão de empreender, né? De criar equipamentos e também que auxiliem e melhorem a atividade no campo. Quais seriam as nossas referências dentro dessa disciplina? Nós temos aí 2 livros muito interessantes, que são os livros que eu gosto mais dentro dessa gama aí de referências. Tá? O primeiro livro aí é do Pedro Nogueira, tá? Que é Engenharia para Aquicultura, lá de Fortaleza, Unesp 2013, tá? Que eu já mostrei para vocês esse livro, aquele de capa vermelha, tá? Bem interessante, esse livro muito bom de Engenharia para Aquicultura. E também esse Oliveira, que é Engenharia para Aquicultura, também de Fortaleza, tá? Que é de 2005. São 2 livros muito bons, são livros bastante diferentes.
Esse de 2013, a Engenharia para a Aquicultura, ele tem uma característica de ser mais, de fluir o texto mais, de forma mais, como é que eu vou dizer assim, mais fácil, mais facilitada a sua leitura, né? Dá uma leitura um pouco mais suave, mais bacana, mais legal. E esse de Engenharia para Aquicultura, ele é um pouco mais técnico, então ele apresenta dados mais técnicos, mais diretos, assim, de algumas formas, tá? Então eu vou mesclar um pouco dos dois para apresentar para vocês aí no decorrer das próximas aulas, tá ok? Tem ainda esses outros que são as bibliografias complementares aí, tá? Vão ser usadas, eu não utilizarei na sua integralidade, né, nenhum livro, vou mesclando alguns aí e retirando alguns conceitos aí aplicados ou até capítulos de alguns livros ou apostilas de outros lugares, à exceção desses que estão aí nas referências, tá ok? Mas podem ficar tranquilo que aí eu passo para vocês mais resumido, assim, né, uma parte mais tranquila da bibliografia já, tá ok? Qual a importância dessa disciplina de engenharia para a aquicultura na minha formação? Muito importante, tá? Então é uma das áreas como é que eu dizer, mais requisitadas dentro da engenharia de pesca hoje, tá? Com a evolução, o crescimento da atividade de aquicultura no Brasil e no mundo. Hoje a parte da engenharia, sem dúvida, é uma das mais requisitadas. A problemática é que a engenharia para a aquicultura, ela também é desempenhada por outras áreas de formação, né? A exemplo, engenharia de pesca, engenharia civil, ou a engenharia de agrimensura, então a própria agronomia. Apesar dessa concorrência, nós temos muita vantagem, né? Que a gente conhece a fundo essa situação e além de trabalhar na construção de viveiros, né, ou construção de engenharia para aquicultura, nós ainda podemos tomar conta da atividade posterior a essa construção, né? Já as outras profissões não têm essa característica, ou não podem desempenhar essa característica, tá ok? Então, qual que é a importância principal? Um conhecimento para dimensionar e acompanhar a instalação de unidades produtoras. Tá? Exemplo aí, nós temos viveiros escavados, unidades de fabricação, de engenharia para a agricultura mesmo, né? de unidades como é que eu vou dizer assim, processadoras de pescado, né? Então tem bastante área para ser atuada aí, tá? Definir rotinas e características para manutenção de estruturas de cultivo. Vamos lá, mitigar os gargalos produtivos, tá? Maiores problemas que nós enfrentamos hoje, um dos maiores, né? Eu acho que talvez seja o maior problema que nós temos hoje, segundo maior problema, ou talvez esteja ali de frente com o primeiro maior problema que nós temos dentro da cadeia do pescado. O primeiro problema que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a qualidade do produto, né? A manutenção da qualidade do produto, as características de frio, né? Manter a cadeia do frio dentro da conservação dos produtos. E depois os sistemas mal dimensionados. Então, são problemas muito graves, assim, muito grandes. Muitas estruturas que já foram criadas há muito tempo, quando se tinha um conhecimento bem pouco, né, esdrúxulo, assim, basicamente, que não se levava em consideração as características técnicas de produção, né? Claro que a gente teve depois, né, o desenvolvimento aí, as tilápias, os bagres aí, né, a exemplo de pintado, pacu, tambaqui também, os redondos, né, e as tilápias que aí incentivaram muito a utilização de sistemas mais adequados. Mas nós temos muitos sistemas mal dimensionados, sistemas que gastam muita energia. E aí eu não digo só energia elétrica propriamente dita, mas energia humana, que gasta muita energia de água, né, de bombeamento, energia dentro dos próprios tanques, né, a questão da descarga de nutrientes muito grande, tá? Conservação das estruturas de cultivo também é um ponto que a gente precisa melhorar muito. As nossas estruturas acabam tendo vida útil menor por descuido ou por falta de atenção em alguns aspectos. Dimensionamento adequado. Então, eu espero que com essa disciplina vocês consigam entender qual a importância de um dimensionamento adequado para uma melhor produção e produtividade dentro da engenharia de pesca ou da engenharia de aquicultura. Bem, como vai ser desenvolvida a nossa disciplina? Como eu mencionei já anteriormente, aulas gravadas, esta será a primeira, disponibilizadas no YouTube. Eu acho que facilita um pouquinho o meu canal lá, vocês podem acessar mais facilmente, talvez. Vamos tentar, se não der certo, trocaremos. Listas de exercícios, tá? E aqui exercícios bem práticos para serem aplicados aí, né? Exercícios de dimensionamento, de tamanho e cálculos, talvez desenhos, né? Então vamos trabalhar bastante com listas de exercícios.
Tira dúvidas nos plantões, né? Vou desenvolver algumas atividades aí com vocês, como eu disse, aulas gravadas e depois as listas de exercício, mas sempre vou tentar realizar, desenvolver exercícios, né? Resolver exercícios nessas aulas gravadas e depois eu vou mandar para vocês uma lista, né? Com exercícios semelhantes ou iguais e também para que possamos também tirar dúvidas nos plantões, né? E aí vamos ver os horários que sejam mais adequados a todos, né? Vou tentar disponibilizar vários horários para que possam cada um entrar no seu tempo, né? Além disso, vocês podem também me procurar pelo WhatsApp, né? Pelo e-mail, tal, para a gente possa tirar dúvida dessas situações aí. Também junto com as listas de exercícios, eu vou mandar para vocês alguns textos base, né? Para auxiliar nas atividades aí de vocês, tá? No desenvolvimento dessas atividades. E as avaliações, professor? Pois bem, como vocês me conhecem já, eu não sou muito de fazer provas, né? Prefiro fazer mais atividades, trabalhos e também exercícios, né? Então, vamos programando ao longo da nossa disciplina essas atividades, tá? Mas como exemplo que já aconteceu, não deixar exercícios para a última hora, ter dedicação, força de vontade, né? Sempre auxilia muito nestas situações aí, tá ok? Procurar o professor para atendimento, entre outras coisas, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Aí eu acho que essa ideia de fazer as aulas gravadas via YouTube talvez gere um desgaste menor para mim e para vocês também, porque eu posso gravar as minhas aulas com mais tranquilidade, né? Talvez não esteja tão familiarizado com a tecnologia, mas aí fica mais fácil para vocês poderem estudar de madrugada, final de semana, o horário que acharem mais conveniente, na hora do almoço. Então cada um faz o seu horário aí, tá ok? Vamos aos nossos estudos, tá? Então era isso a apresentação da disciplina. Na próxima aula vamos começar com um tema bastante interessante aí, que é água, tá? O cultivo de organismos aquáticos não consegue ser realizado sem água. Então vamos iniciar nossa aula por essa situação aí, por esse ponto aí, água, tá ok? Espero que estejam todos bem, com saúde e que tenham uma boa semana, tá? Até a próxima aula e um grande abraço.